E quando eu tava com ele no América, essa defesa aí que você falou foi praticamente que trabalhou com a gente. Foi Santiago, André, você E o Guerra. e o Guerra. É isso mesmo. Guerra, lateral direito, né? Isso. Sei quem é, Santiago. É Santiago? Santiago. Guerra, o outro era... O André. André. Ah, o André, sei quem é, André. Peguei o André também, joguei com o André também. André depois teve esse problema. Eu com o Adriano tenho um laço de amizade tão grande com o Adriano que eu joguei com uns 5 times com o Adriano. Foi o Friburguense, Cabo Friense, América, Volta Redonda, né? Volta Redonda. Pô, errei mais um, tem... Não, só... Olaria. E Olaria. Olaria. Eu tinha que ver quando eu jogava contra ele, a gente discutindo dentro de campo, eu e ele. Discutindo mesmo, um com o outro. Discutindo. Aí os caras, pô, vocês vão brigar, os juízes, cara, pô, vão brigar, não, eu sou amigo, pô. Junto, quer ver? E se falando, se xingando, pá. Aí daqui a pouco, quando acabava o jogo, pô, a gente subiu, o falecido pai do Maciel, que eu chamava sempre de seu Maciel, ele nem falava nada, você tá, pô, Adriano tá discutindo com meu filho? Calma aí. Acabava o jogo, ela fala com ele, tá lá no junto. É coisa de campo, cara, sempre com respeito. Porque ele defendia o lado dele, eu defendi o meu, mas a amizade prevalece sempre. Ah, claro. Teve um lance agora, do Legend lá no Tigres, que ele fez um gol de falta, né? Aí discutindo dentro do campo, né? Discutindo normal. Aí ele veio falar comigo, pô, Chocolate, que ele já jogou, pô, que descobriu de quê, cara? Isso é coisa de jogo. Aí tínhamos um grupo lá do Boa Vista, lá que os caras da TAP falando, assim, Marcelo, independentemente de qualquer coisa, a nossa amizade não vai acabar, vai ser pra sempre. É assim, cara, ele defende o lado dele, eu defendo o meu, mas só que a amizade prevalece. É porque ele tá defendendo o Flamengo, eu tô lá no Vasco, né? Então cara, cada um é assim, cada um. Cara, cada um com seu... E acaba o jogo, a gente tá sempre junto. Acaba o jogo, a gente sempre junto, a gente marca. Por que, Ricardo? Eu sou muito transparente nas coisas que falo, né? E também na forma de agir também. Hoje é muito difícil você selecionar uma pessoa, né? Como amigo, né? Um momento difícil que eu tive na minha vida foi a perda do meu pai. Ele foi lá, foi no enterro, muitos não foram, mas isso faz parte. Hoje no futebol, para você encontrar um amigo é difícil, você tem colega de profissão, entendeu? Então, eu falo por mim, citando Adriano, o Braga, Alex Pinho, Pimentel, Azul, Borsato, Bruno Lazzaroni, Bruno Carvalho, posso até esquecer outros, mas esse aí, um dos 10, eu posso considerar amigos. Os outros não é nem questão disso, mas aí hoje você tem uma afinidade, por exemplo, eu tenho uma afinidade com o Adriano, mas com você eu não tenho a mesma afinidade que eu tenho com ele. Então já não é a mesma coisa. E hoje, por exemplo, e a Adriano vai me entender. Hoje eu não sei hoje, mas na minha época era o seguinte, você sair de um time pequeno para chegar num time grande, os caras já te olhavam de... Com certeza. Entendeu? Já te olha já meio assim. Já afastado de lado. Já afastado. Entendeu? Então o que acontece? Por exemplo, o pessoal fala, pô, no Vasco tu não jogou. Em 97, foi campeão brasileiro só treinando. Realmente eu fui. O Ronaldinho também foi campeão em 94 só treinando, não foi? Foi. Mas não foi campeão, eu também fui. Mas o que acontece? O jogador de futebol tem que ter autocrítica. O que acontece? Na época eu saí do Volta Redonda machucado. Na época o meu empresário era o Pedrinho Vicessotti. E aí o que acontece? Eu tinha 23 anos. Saí do Volta Redonda ganhando uma bananada. Fui pro Vasco ganhando 5. Aí tu chega, machucado. O cara fala que você vai uma pessoa responsável para te apresentar. Aí tu chega no vestiário do Vasco, tá? Isaías Tinoco, Eurico Miranda e Antônio Lopes. Aí pergunta para você tá bem para fazer um jogo? O que você vai falar? Entendi. E aí o que aconteceu foi isso. Eu não estava 100%, tinha um estiramento grau 1 no adutor, e aí na época eu já tinha jogado no Vasco em 93, tinha sido mandado embora na época que nós perdemos a categoria de base juniores, que era
o Índio, sabe, essa galera toda, nós perdemos, daí fizeram a reformulação lá no Vasco e eu fui na Barca. E de 93 para 97 eu voltei para jogar no profissional. Entendeu? Então, pô, não podia falar. Aí eu já conhecia a galera, pô, passa a pomada aqui, vai. E na época, ataca, não sei quem, o Lopes falava, ataca, e eu aqui, ó, eu pegava com a dor, tocava por um lado, tocava por outro. E aí depois teve um jogo da Supercopa, que foram 2 jogos lá no Uruguai, um contra o Peñarol e outro contra o Nacional de Montevidéu. E eu não fui bem. Os caras estavam de Red Bull e eu tava de Velocip, quebrado ainda. Entendeu? Pô, os caras me atropelaram. E aí o Lopes é daquele tipo de treinador, foi, né? Que ele não tá trabalhando mais. Que ele só dá a oportunidade uma vez pra pessoa. E eu não fui bem. Depois que eu me recuperei, aí na mesma época o Edmundo era o mesmo, o Pedro Vicessotti era o mesmo empresário do Edmundo. Aí o Edmundo começou a me perguntar, eu falei que eu tava, aí eu fiquei parado, aí voltei, aí me recuperei. Aí quando eu comecei a treinar bem, aí, minha filha, não tem como, porque o trem só passa uma vez na estação. Aí ficou com isso. Eu não tenho raiva do Lopes por não ter botado, mas foi isso. É porque na maioria das vezes hoje, você tem que chegar e falar. Hoje o empresário vai lá e bota o jogador na mão do treinador. Mas aí eu cheguei lá, vendo Evaí, Mauro Galvão, Juninho, Nossa. Ramon, Felipe, os caras todinhos vão falar o quê? Vão falar que eu tô machucado? Não vou, pô, vou falar, não tô. Entendeu? Mas eu cumpri os 6 meses de contrato, vê que ele nem me mandou embora, porque eu treinava todo dia. O falecido Bebeto até falava, Marcelo, vai que a oportunidade vai aparecer. Eu treinava, não apareceu, mas também paciência. Entendeu? E você, Adriano? Como é que foi essa situação aí? Sai de um clube, vai pro outro? Cara, eu sempre encarava como um novo desafio. Que eu poderia ter dado mais do Flamengo. Eu reconheço que eu poderia ter dado mais. Eu não entendi aquela sua saída. Só que poderia ter dado mais. Não tive mais oportunidades, eu resolvi encarar tudo de frente. Porque eu não poderia me abater com isso. Eu saía, quando eu ia para os outros clubes, eu saía como ex-goleiro do Flamengo. Quando você sai como ex-goleiro do Flamengo, independente se você tenha jogado bem ou mal, tu pega um rótulo de ex-goleiro do Flamengo. Que isso é muito grande, me ajudou bastante. Em todos esses clubes que eu joguei, depois que eu saí do Flamengo, eu sempre chegava como ex-goleiro do Flamengo. Aí o currículo ajudava, né? Demais, demais. Agradeço muito aos torcedores, à diretoria, todo mundo que me ajudou direto e diretamente lá no Flamengo. Não tenho mágoa de ninguém do Flamengo e de clube nenhum que eu passei. Não tenho mágoa de nenhum deles. Todos eles foram importantes para mim.